Meus amigos, em nosso último vídeo, nós apresentamos como tema como o governo Lula poderá tornar o Brasil ambientalmente sustentável. Neste vídeo, nós mostramos como o governo Lula deveria atuar no sentido de transformar o Brasil sustentável do ponto de vista ambiental, colaborando no sentido de evitar o esgotamento dos recursos naturais do país, o crescimento desordenado das cidades brasileiras e a catastrófica mudança climática. Então esta foi a abordagem que nós apresentamos em nosso último vídeo. O que nós procuramos neste vídeo foi mostrar em linhas gerais o que e como fazer para que o modelo de desenvolvimento sustentável seja adotado em nosso país. Na Amazônia, no setor agropecuário, no setor industrial, no setor de energia, no setor de transportes e também nas cidades. E quando fizemos essa apresentação, nós mostramos em linhas gerais quais seriam as medidas necessárias no sentido de fazer com que a Amazônia, o setor agropecuário, o setor industrial, o setor de energia, o setor de transportes e as cidades brasileiras, elas assumissem a condição de sustentabilidade. O que nós pretendemos apresentar a partir desse momento neste e nos próximos vídeos é um detalhamento de como tornar sustentável ambientalmente a Amazônia, o setor agropecuário, o setor industrial, o setor de energia, o setor de transportes e as cidades brasileiras. A partir deste momento, o que nós pretendemos abordar é como tornar a Amazônia sustentável ambientalmente no Brasil. E quando eu falo tornar a Amazônia sustentável ambientalmente no Brasil, é porque a Amazônia não se aplica apenas ao Brasil. Nós vamos apresentar aquilo que nós, em termos de Brasil, deveríamos fazer. É claro que tem outros países, como depois nós vamos mostrar, que fazem parte do bioma amazônico e que também deveriam ser adotadas medidas no sentido de que a Amazônia se torne sustentável ambientalmente. Eu creio que uma das medidas que deveriam ser adotadas para que a ação a ser implementada no Brasil também se replique nos nossos vizinhos amazônicos é que o governo brasileiro deveria realizar uma ação conjunta envolvendo nossos países, os países amazônicos
no enfrentamento da questão amazônica. O enfrentamento da problemática da Amazônia não deveria se restringir apenas ao Brasil. Bem, o que nós pretendemos apresentar a partir desse momento são propostas que possibilitem a sustentabilidade ambiental e ecológica da Amazônia. É importante observar que sustentabilidade ambiental e ecológica da Amazônia significa promover o desenvolvimento econômico e social da região amazônica, que atenda às necessidades do presente, de sua população, do Brasil e do meio ambiente do planeta Terra, sem comprometer a capacidade das próximas gerações da Amazônia e do Brasil de suprir suas próprias necessidades. E, repetindo, a minha tese é de que a sustentabilidade ambiental e ecológica da Amazônia significa promover o desenvolvimento econômico e social da região da Amazônica, que atenda às necessidades do presente, de sua população, da população amazônica, do Brasil e do meio ambiente do planeta Terra, dada a importância que a Amazônia tem para o planeta Terra, sobretudo na questão da mudança climática. Nós temos que considerar também a busca da sustentabilidade, levando também esse aspecto. Isto sem comprometer a capacidade das próximas gerações, tanto da Amazônia quanto do Brasil, de suprir suas próprias necessidades. É importante observar também que a sustentabilidade ambiental e ecológica da Amazônia significa a manutenção do meio ambiente da região, assegurando a qualidade de vida de suas populações, com seus ecossistemas em harmonia com os seres humanos. É importante observar também que a sustentabilidade ambiental e ecológica da Amazônia significa cuidar para não poluir suas águas, separar o lixo, evitar desastres ecológicos, como queimadas e desmatamentos, entre outras ações, que depois nós vamos observar ao longo da nossa apresentação. O desafio da Amazônia, meus amigos, é o de promover o desenvolvimento econômico e social da região e do Brasil, sem exaurir os recursos naturais lá existentes. Sustentabilidade ambiental e ecológica da Amazônia está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e social da região, sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais lá existentes de forma inteligente, para que eles, ou seja, esses recursos, se mantenham no futuro. Nós temos aqui, meus amigos, uma figura muito importante que diz respeito ao bioma amazônico. Nesta figura, vocês terão condições de perceber que a Amazônia não se restringe apenas ao Brasil. Ela envolve também a Guiana Francesa, Suriname, a Guiana, que é a Guiana Inglesa, a Venezuela, a Colômbia, o Peru e a Bolívia. Então nós temos aqui esse mapa que mostra o bioma amazônico. Nós temos aqui o Brasil, temos aqui a Guiana Francesa, temos os Suriname, temos a Guiana Inglesa aqui e temos também
a Colômbia, o Peru e a Bolívia, e além da Venezuela, como integrantes do bioma Amazônia. Eu lhes falei também que, para que uma ação efetiva possa ser implementada com sucesso nessa região, na Amazônia, no sentido de preservá-la, seria importante haver o comprometimento não apenas do governo brasileiro, mas de todos os governos desses países com a preservação da Amazônia, com a defesa da Amazônia. Bem, nós temos uma outra figura que mostra a Amazônia legal, aquela que abrange o território brasileiro. Aqui nós observamos que integram a Amazônia legal no território brasileiro. Além do Amazonas, temos Roraima, o Acre, Rondônia, Amapá, o Pará, Mato Grosso, Tocantins e o Maranhão. Está aqui o mapa que mostra os estados da Federação Brasileira que integram a Amazônia Legal. Todos esses estados, naturalmente, terão que se comprometer com o esforço a ser desenvolvido pelo governo no enfrentamento dos problemas da Amazônia. São vários problemas ambientais que afetam a Amazônia. A exploração e o processamento industrial da madeira estão entre as principais atividades econômicas da Amazônia, ao lado da mineração e da agropecuária. A exploração e o processamento industrial da madeira é um dos grandes responsáveis pela destruição da floresta amazônica, porque contribuem para o aumento dos desmatamentos. E aqui vou lhes mostrar uma figura que mostra a dimensão dos desmatamentos que estão atingindo a Amazônia. Nós temos um gráfico aqui que mostra, na coloração vermelha, as áreas desmatadas da Amazônia. Em amarelo, as áreas que estão sob pressão, estão em vias de serem desmatadas. E temos em verde a área ainda onde está presente a floresta amazônica. Mas dá para perceber que praticamente a metade da Amazônia, parte dela já foi destruída, a floresta, e a outra parte está ameaçada de desaparecer. E temos uma parte que está aqui em branco, que são áreas que simplesmente já foram ocupadas, que já foram floresta, já eram cobertas por florestas essas áreas, mas que hoje já não, simplesmente já estão ocupadas, vamos dizer assim, pelas atividades econômicas existentes na região, sobretudo com lavouras e pastagens. Então, repetindo, em verde vocês têm a área de florestada. Em amarelo, as áreas que estão sob pressão, que estão ameaçadas de serem desmatadas. E em vermelho, as áreas que já foram totalmente desmatadas. Essa é a figura que eu lhes apresento. Dá para perceber, meus amigos, olhando assim de relance, que a Amazônia, metade da Amazônia parte dessa metade já foi desmatada e a outra parte está sob ameaça de desmatamento.
O extrativismo mineral também representa uma fonte de degradação ambiental da Amazônia, porque provoca alterações no lençol freático, por exemplo, com o uso do mercúrio, que contamina as águas existentes na região. Os peixes absorvem o mercúrio, e as pessoas que fazem uso do peixe adquirem doenças que são mortais, provenientes da alimentação de peixes contaminados pelo mercúrio. Mas, como eu estava lhe dizendo, o extrativismo mineral também representa uma fonte de degradação ambiental da Amazônia, porque provoca alterações no lençol freático, impacta sobre a fauna e a flora, promove o assoreamento e erosão do solo e invade áreas habitadas por populações indígenas, como, por exemplo, recentemente a imprensa vem noticiando o genocídio que se praticou nos últimos anos naquela região, em que muitos índios, muitas crianças, inclusive faleceram, cerca de 500 crianças faleceram, e as pessoas passam por inanição, totalmente desassistidas nos últimos anos, sobretudo no governo Bolsonaro. Mas o que eu quero dizer é que houve a mineração, sobretudo a mineração ilegal das áreas indígenas. Houve invasão desses territórios, de modo que o extrativismo mineral também apresenta uma fonte de degradação ambiental. E eu tenho aqui um mapa que mostra as áreas de mineração ilegal da Amazônia. Nós temos aqui, por exemplo, o Pará, nós temos a mineração ilegal também praticada no Suriname, na Guiana Francesa, na Guiana Inglesa, na Venezuela, na Amazônia venezuelana, né? Na Colômbia também, no Peru. No Brasil, sobretudo, a mineração ilegal está muito presente no Amazonas e no Pará, além do Mato Grosso, também. Nós temos esse quadro terrível da mineração ilegal na Amazônia, que também contribui para o desmatamento, na medida que esses assentamentos para a exploração mineral acontecem, e isso implica também na derrubada de árvores e na remoção de parte da floresta, de modo que aqui nós temos esse quadro que é catastrófico também, por conta da utilização, por conta da atividade mineral desenvolvida no bioma amazônico. Aí nós estamos mostrando o quadro que não se aplica só ao Brasil, mas a toda a região amazônica. Por isso, da importância de envolver outros governos na busca de solução conjunta para esse problema. Outra atividade danosa ao meio ambiente da Amazônia diz respeito às práticas agrícolas, que contribuem para a substituição da mata por pastagens e lavouras na floresta amazônica, exaurindo o solo e provocando um desequilíbrio total no ambiente, onde vivem milhares de espécies de animais, dos quais muitos já estão em fase de extinção. Então nós temos aqui uma outra figura que mostra, aqui já olhando o quadro da agricultura no Brasil. E aqui vocês têm condições de observar que na área abrangida pela Amazônia existem atividades de
pastagens e lavoura, que não deveriam acontecer. Se nós queremos proteger esse bioma importante não só para o Brasil, mas para todo o planeta Terra. Então aqui nós temos, por exemplo, a indicação em marrom, é o local no Brasil na produção de grãos. Em amarelo é a policultura, quer dizer, vários tipos de cultura. Temos aqui em laranja a indicação das regiões onde se pratica a monocultura. Temos as pastagens em um verde mais claro. Em um verde mais forte é onde há a floresta. E temos também aqui uma informação na forma de achuriada, com pontos, onde mostra o extrativismo. E aí entra a extração, por exemplo, da borracha ou de outros produtos existentes na floresta, sobretudo na floresta amazônica. Então, aqui vocês podem observar que na região da Amazônia, a lavoura e as pastagens estão presentes. Aqui nós temos o mapa do Brasil, aqui a região amazônica. Esse amarelo que está aqui indicado mostra a presença de lavoura dentro da região amazônica. E esse verde aqui mais claro, está aqui marcado aqui nesses pontos, indica a presença de pastagens, ou seja, a presença do gado, a criação de gado nessa região, da pecuária nessa região. Então, aqui, olhando para o Brasil, nós temos aqui a produção de grãos, aqui nessas regiões. Temos aqui a monocultura, que se aplica aqui à região cacaueira, a região da cacaueira da Bahia, né? Temos como à disposição da agricultura no Brasil, em todos os territórios do Brasil, e o que produz em cada território. E na Amazônia, que praticamente representa a metade do território brasileiro, percebe-se a presença da lavoura e das pastagens que comprometem a floresta. A floresta é essa parte toda esverdeada aqui, o verde mais escuro. E essa parte pontilhada aqui diz respeito ao extrativismo. O extrativismo vegetal, tá certo? Bem, outro problema ambiental existente na Amazônia diz respeito à implantação de rodovias, que tem transformado profundamente sua organização regional, até então definida em torno dos rios. O lógico, meus amigos, no caso da Amazônia, seria a utilização dos rios como principal meio de transporte da região. Eventualmente poderiam ser implantadas rodovias para conexão de pontos de acesso a portos fluviais, onde as pessoas embarcariam para os seus destinos, mas não da forma como foi delineada na região. Na prática, é como se os rios não existissem, dada a quantidade dado o traçado das rodovias que foram feitas na região amazônica. Vou lhes mostrar esse mapa que mostra a irracionalidade que foi adotada em nosso país com relação à questão ao abandono de dois meios de transportes fundamentais, que são a hidrovia, que na Amazônia deveria ser a prioridade, o uso das hidrovias, e a ferrovia, que no caso do território nacional, de dimensões continentais, deveria ser o principal meio de transporte para interligar norte ao sul, de leste a oeste,
no país. Aqui nós temos as rodovias na Amazônia. E dá para perceber que a Amazônia está cortada por rodovias em todas as direções. O que é um absurdo diante da quantidade de vias navegáveis que essa região apresenta. Aqui o quadro que mostra o que existe na Amazônia em termos de rodovias. Todas essas linhas que estão aqui marcadas são indicação de rodovias existentes na região. Por exemplo, essas que estão indicadas em amarelo são implantadas. Em vermelho são duplicadas. E tem algumas que estão com linhas interrompidas que são planejadas. Quer dizer, observe que há um grande número de rodovias planejadas na Amazônia, que é um absurdo diante da quantidade de vias navegáveis que a região apresenta. Está aqui. Este quadro aqui deixa bastante evidentes este absurdo que representa o uso das rodovias. Observe que ao implantar rodovias, isso implica em abertura na floresta, abertura, derrubada de árvores e desmatamentos, ocupação do território, e evidentemente que na medida em que a estrada ela possibilita o deslocamento de pessoas de um lugar para outro dentro da Amazônia, isso facilita a ocupação, inclusive do território, de modo que a questão da rodovia é uma questão que precisa ser também enfrentada. Tem que se buscar uma forma de racionalizar o sistema de transporte na região. Passou-se de uma Amazônia estruturada em função das vias navegáveis, drenando os fluxos para o leste, a uma região dominada pelas rodovias que levam ao sul-sudeste. Então, este foi o quadro que se formou a partir da implantação das rodovias. As rodovias permitem a abertura de áreas da Amazônia que estão inacessíveis hoje e promovem uma migração dos focos de desmatamento. Um dos fatores de desmatamento da Amazônia é a implantação das rodovias. Além disso, foram implantadas várias hidrelétricas na região, destacando-se entre elas a de Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará, Giral e Santo Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia, Estreito e várias outras no Rio Tocantins, no Maranhão, com consequências irreversíveis para numerosos povos indígenas da Amazônia, entre eles povos sem contato com a sociedade brasileira, que alteram substancialmente as condições de vida da região. Observe bem para essa figura, que vou lhes mostrar aqui, que mostra a presença das hidrelétricas que foram implantadas na região. Nós temos hidrelétricas aqui no Amazonas, temos hidrelétricas no Amapá, temos hidrelétricas também no Acre e temos também hidrelétricas em Rondônia. De modo que a presença das hidrelétricas também é um outro fator que representa uma agressão ao meio ambiente da Amazônia. Então aqui está esse mapa que deixa bastante claro que a implantação das hidrelétricas
compromete também o meio ambiente, o bioma amazônico. Bem, qual é a conclusão que nós podemos extrair disso tudo? É que a floresta amazônica está ameaçada de destruição, portanto, devido ao desmatamento e queimadas resultantes da expansão da agropecuária e madeireira, a exploração mineral, que vem deixando um legado de pobreza e sérios impactos socioambientais, a implantação de rodovias, que vem causando grandes impactos ambientais na Amazônia, e as hidrelétricas, cujos reservatórios planejados estão provocando tantos impactos negativos ao meio ambiente que a sua construção não deveria ter ocorrido. Associe-se a tudo isto o processo de urbanização da Amazônia também, que não obedece a qualquer consideração ambiental. As áreas urbanizadas da Amazônia, ou seja, as cidades que fazem parte de toda aquela região, não obedecem a qualquer consideração ambiental. Elas carecem de serviços para atendimento à população e as moradias estão desprovidas de qualquer sistema de infraestrutura, de saneamento e de equipamento urbano. Eu não digo todas as moradias, eu digo muitas moradias. Muitas moradias estão desprovidas de qualquer sistema de infraestrutura de saneamento e de equipamento urbano. É oportuno observar que de todos os problemas ambientais da Amazônia, os desmatamentos e queimadas são os mais danosos, porque são responsáveis pela destruição da vegetação, de habitat e da morte de animais, da extinção local de espécies, da perda de matéria orgânica no solo e da sua exposição à erosão. Todos os problemas que nós apresentamos, são graves, são danosos, mas os mais danosos são aqueles que dizem respeito a desmatamento e queimada, pelas razões que nós há pouco falamos. Porque são responsáveis pela destruição da vegetação, do habitat e da morte de animais, da extinção local de espécies, da perda de matéria orgânica no solo e da sua exposição à erosão. Além disso, contribuem também para o efeito estufa, com a liberação de grandes quantidades de dióxido de carbono, com as queimadas. A gestão ambiental atual da Amazônia poderia alcançar elevada eficácia na eliminação dos problemas que há pouco descrevemos, se existisse nesta região uma estrutura organizacional capaz de congregar todos os órgãos públicos e privados na busca do desenvolvimento sustentável. Então, esta é a tese que eu defendo. E deveria haver uma gestão ambiental na Amazônia articulada, uma articulação de todos os órgãos públicos e privados que atuam na região, buscando todos atingir o mesmo objetivo. É isso que precisa ser construído. De todos os problemas ambientais existentes na Amazônia, o principal deles é o que diz respeito aos desmatamentos e queimadas, dos quais resulta a emissão de dióxido de carbono para a atmosfera. Isso eu já lhes falei. O Brasil emitiu 112,9
bilhões de toneladas de dióxido de carbono desde 1850. Ou seja, 113 bilhões de toneladas de carbono foram emitidos pelo Brasil, o país como um todo, desde 1850. A maior parte das emissões do Brasil, 2,16 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano, é resultado de atividades de uso do solo, tais como o desmatamento e as queimadas. Devido ao desmatamento, somente na região amazônica, o Brasil emite por ano cerca de 410 milhões de toneladas de carbono. O Brasil como um todo, por ano, emite 2,16 bilhões de toneladas de carbono. Mas a Amazônia, só a Amazônia, emite 410 milhões de toneladas de carbono. Tais estimativas colocam o Brasil entre os 5 países mais poluidores do mundo. Nós somos o 5º país mais poluidor do planeta. Isto sem contar as emissões resultantes de incêndios florestais amazônicos, as quais não estão sendo consideradas e nem foram incluídas no inventário de emissões brasileiras. O principal instrumento do governo brasileiro para combater o problema da mudança do clima é o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal, lançado em 2004. Mas é insuficiente esse plano. Um dos pilares desse plano é o sistema de monitoramento por satélite, que subsidia as operações de fiscalização na Amazônia. O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, utiliza vários mecanismos, entre eles o PRODES, que é o Programa de Cálculo de Desflorestamento da Amazônia, um dos mais avançados do mundo, para identificação e quantificação de processos de desmatamento em áreas florestais, e o DETER, um levantamento rápido feito quinzenalmente pelo INPE, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Entre as ações relacionadas com a sustentabilidade ambiental e ecológica, podem ser citadas as seguintes. Veja bem, as ações relacionadas com a sustentabilidade ambiental: exploração dos recursos vegetais de florestas e matas de forma controlada. Por exemplo, a Amazônia poderia ter sua floresta explorada de forma controlada, garantindo replantio sempre que necessário. Preservação total de áreas verdes, não destinadas à exploração econômica. O incentivo à produção e ao consumo de alimentos orgânicos, pois estes não agridem a natureza, além de serem benéficos à saúde dos seres humanos. A exploração dos recursos minerais, como petróleo, carvão, minérios, de forma controlada, racionalizada e com planejamento, e não de forma caótica, como ocorre na região amazônica. O uso de fontes de energia limpa e renovável. Como a solar, a eólica, a geotérmica, o hidrogênio, a hidráulica e a biomassa, para diminuir o consumo de combustíveis fósseis. Esta ação, além de preservar as reservas de recursos minerais, visa diminuir a poluição do ar. A criação de atitudes pessoais e empresariais, voltadas para a reciclagem de resíduos sólidos. Esta ação, além de gerar renda e diminuir a quantidade de lixo no solo e a destinada aos aterros sanitários, possibilita a diminuição da retirada de recursos minerais do subsolo. A adoção do desenvolvimento sustentável nas empresas para diminuir o desperdício de matéria-prima e a fabricação de produtos com baixo consumo de energia. Essa é mais uma ação que deveria ser desenvolvida. Além disso, o controle do consumo controlado de água, evitando ao máximo seu desperdício.
Adoção de medidas que visem a não poluição dos recursos hídricos. Assim como a despoluição daqueles que se encontram poluídos ou contaminados. A adoção de ações de sustentabilidade ambiental e ecológica, como essas que há pouco nós citamos, garante a médio e longo prazo um planeta em boas condições para o desenvolvimento das diversas formas de vida, inclusive a humana. Garante os recursos naturais necessários para as próximas gerações. Possibilita a manutenção dos recursos naturais, como florestas, matas, rios, lagos, oceanos. E garante uma boa qualidade de vida para as futuras gerações. É assim que a humanidade pode garantir o desenvolvimento sustentável. Para evitar a devastação da floresta amazônica, meus amigos, e assegurar que os recursos naturais existentes na Amazônia sejam utilizados racionalmente em benefício da grande maioria da população nela residente e do progresso econômico e social do Brasil, bem como ocorra o combate ao aquecimento global, porque um dos grandes objetivos, no sentido de evitar a devastação da floresta amazônica, consiste também em evitar que ocorra o aquecimento global. É imprescindível que haja uma gestão ambiental eficaz, com base em uma estrutura em rede, que integre as ações de todos os órgãos públicos e privados que atuam na Amazônia, como, por exemplo, essa figura que vamos demonstrar, que deve significar a articulação entre todos aqueles que atuam na região amazônica. Todos os órgãos públicos e privados que atuam na região amazônica deveriam trocar informações uns com os outros. Claro que deveria ter um organismo que deveria centralizar todas essas informações e coordenar todas as estratégias que forem traçadas para o enfrentamento do problema. Esse órgão deveria estar colocado aqui nesse ponto central. Este órgão, na minha opinião, deveria ser a SUDAM, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. O principal objetivo da estrutura em rede, que há pouco nós lhes mostramos, é contribuir para viabilizar uma gestão ambiental integrada da Amazônia, com base na qual todos os órgãos públicos e privados que atuam na região operem de forma articulada para promover seu desenvolvimento sustentável. A articulação entre todos os órgãos públicos e privados deveria ter na coordenação a SUDAM, conforme já lhes falei, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Para tanto, é preciso que sua operação seja realizada com base em objetivos e estratégias previamente estabelecidas, em conjunto por todos os atores públicos e privados, e que, periodicamente, as estratégias estabelecidas sejam revistas em conjunto por todos os participantes da rede, levando em conta a evolução dos acontecimentos. A implantação de uma gestão ambiental integrada na Amazônia, para promover seu desenvolvimento sustentável, deveria ser o principal projeto a ser apresentado pelo Brasil na futura COP28, que tem como objetivo limitar os efeitos das mudanças climáticas a 1,5 graus, a 1 grau centígrado e meio. Esta iniciativa do governo brasileiro teria por objetivo eliminar os desmatamentos e queimadas, que são os principais responsáveis pelas emissões de dióxido de carbono para a atmosfera do Brasil. Portanto, meus amigos, para evitar a destruição da floresta amazônica e assegurar que os recursos naturais existentes na Amazônia sejam utilizados racionalmente em benefício da população nela residente e do progresso econômico e social do Brasil, bem como no combate ao aquecimento global,
é imprescindível a defesa a todo custo da integridade da floresta amazônica, com a adoção de estratégias visando a consecução dos seguintes objetivos. São esses os objetivos que, na minha modesta opinião, deveriam ser perseguidos por todos os organismos que estiverem articuladamente atuando na região amazônica, visando a consecução do desenvolvimento sustentável, em outras palavras, a consecução da sustentabilidade ambiental da Amazônia. Então, os objetivos que nós entendemos que deveriam ser perseguidos na região amazônica seriam: primeiro, combate ao aquecimento global; segundo, defesa das comunidades indígenas; terceiro, combate ao desmatamento e queimadas; quarto objetivo, recuperação de áreas degradadas e alteradas; quinto objetivo, criação de unidades de conservação da floresta amazônica; sexto, combate à degradação ambiental urbana da Amazônia. Então é preciso que se analise a situação das cidades. E uma das questões que precisam ser, um dos problemas que precisam ser evitados é o lançamento de esgotos domésticos nos córregos e nos rios que cortam toda a região amazônica. O sétimo objetivo seria o combate ao caos fundiário. Então é preciso que a questão da terra na região ela seja efetivamente resolvida diante da presença de grileiros que inclusive tomam as propriedades de terras que estejam sendo ocupadas. E uma das ações dos grileiros diz respeito às terras pertencentes aos indígenas, inclusive as áreas que já foram demarcadas pelo governo federal. Inclusive, no combate ao caos fundiário, é importante também que seja resolvida definitivamente a questão da demarcação das terras indígenas e que essas terras indígenas sejam efetivamente protegidas. O oitavo objetivo seria a prestação de serviços ambientais. É necessário que seja incentivada a presença de organismos voltados para a prestação de serviços ambientais e que o próprio governo realize também essa tarefa. O nono objetivo seria a organização da atividade produtiva na região. É preciso que se analise concretamente como é que está o sistema produtivo da região e se procure estabelecer, digamos assim, uma forma de estabelecer um ordenamento efetivo na organização da atividade produtiva. O décimo objetivo seria o desenvolvimento do setor florestal. Então é importante que o setor florestal ele seja desenvolvido com base em regras previamente estabelecidas, para evitar o caos que existe na região com relação à utilização ou não da floresta. 11º objetivo é o desenvolvimento do setor madeireiro. Então é importante que sejam estabelecidas políticas, regras relacionadas com o setor madeireiro da região. Que haja o desenvolvimento do ecoturismo. Então, dada a importância, a relevância e a riqueza extraordinária da região amazônica, é importante incentivar o ecoturismo como uma forma também de geração de renda e de emprego na região. 13º objetivo seria a organização da atividade pesqueira, dada a riqueza que a região tem de que é cortada por rios caudalosos e possuidores de um manancial muito grande de peixes. É importante também que
seja organizada também a atividade pesqueira na região. Como 14º objetivo, desenvolvimento da agropecuária. Quer dizer, colocar ordem com relação à questão, estabelecer limites com relação à atividade, como desenvolver a atividade agropecuária na região. E onde elas já existirem, organizá-las de forma adequada, no sentido de que não haja expansão da atividade agropecuária em direção à floresta. O 15º objetivo seria o desenvolvimento da agricultura familiar. Isso daí seria uma forma de dar assistência aos pequenos e médios agricultores existentes na região. O 16º objetivo seria a produção de energia elétrica ecologicamente recomendável. Então tem que se buscar definir uma política energética específica para a região amazônica, de tal maneira que sejam utilizadas fontes de energia que sejam adequadas para o desenvolvimento da região. 17º objetivo, promoção de incentivos econômicos, isso aplicado a todas as atividades econômicas da região. E é importante estabelecer incentivos fiscais e financiamento para as atividades que venham a ser desenvolvidas na região. 18º objetivo, elaboração do zoneamento ecológico e econômico. É importante que seja feito um zoneamento econômico e ecológico, definindo as áreas que devem ser preservadas efetivamente e aquelas que devem ser utilizadas economicamente, exploradas economicamente. 19º objetivo consistiria na elaboração de legislação e normas ambientais. Eu diria que seria o resultado do esforço, dos estudos que venham ser realizados, e que seja feita uma legislação que seja capaz de colocar ordem no caos amazônico. Com o 20º objetivo seria o desenvolvimento da gestão ambiental. Claro que essa é uma tarefa, sobretudo da Sudã, no sentido de preparar todos os atores envolvidos no desenvolvimento da Amazônia, no sentido de que eles atuem de forma competente no enfrentamento dos problemas da Amazônia. Isso é o 20º objetivo, desenvolvimento da gestão ambiental. Isso requer capacitação, sobretudo, dos responsáveis por enfrentar esse problema. 21º objetivo é a disseminação da informação para todos os atores envolvidos nesse processo de gestão e de enfrentamento dos problemas da Amazônia, mas também para toda a população da Amazônia, a fim de que a população colabore também nesse esforço que seja desenvolvido. O 22º objetivo consiste no desenvolvimento das atividades de ciência e tecnologia. E para isso, as universidades, os institutos de pesquisas, tanto existentes na Amazônia, como aquelas fora da Amazônia, em outras regiões do país, deveriam colaborar nesse esforço de promover o desenvolvimento da ciência e tecnologia em prol do desenvolvimento da Amazônia. O 24º objetivo consiste no combate à hidropirataria, porque a informação que se tem é de que nos caudalosos rios da Amazônia há penetração de navios que lá vão em busca da água, quer dizer, vão captar água e para vender, provavelmente, para outras regiões do planeta que demandam essa água.
Então existe o que se chama o roubo da água na Amazônia. Então é importante combater a hidropirataria. E para isso é importante que a Marinha seja colocada a serviço desse combate. O 25º objetivo consiste no desenvolvimento da navegação fluvial. Então, dada a importância que representa a navegação fluvial na Amazônia, dada a relevância que ela representa, é importante que seja desenvolvido um plano de utilização da navegação fluvial, que ela passe a jogar um papel mais importante do que as rodovias têm apresentado até o presente momento. 26º objetivo é o combate à criação de novos estados e territórios, que de vez em quando surgem propostas nesse sentido no Congresso Nacional, visando dividir a Amazônia, fatiar a Amazônia com a criação de novos estados e territórios, o que seria negativo. A Amazônia ela deve ser mantida como está, com seus estados atuais, e os estados que pertencem à Amazônia devem se integrar nesse esforço de gestão da Amazônia e enfrentamento dos problemas existentes na Amazônia. E por último, o 27º objetivo seria a implantação de estrutura em rede para realizar o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Essa estrutura em rede, eu diria que deveria coroar todo esse processo de planejamento estratégico que cujos objetivos nós elencamos há pouco e que deveriam ser implementados. Então, essa estrutura em rede deveria ser delineada, ser desenhada com o propósito de promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia, e fazer frente a todas essas questões e buscar alcançar os objetivos que há pouco nós descrevemos. As estratégias associadas a cada um dos objetivos que nós há pouco nós colocamos deveriam ser detalhados, discutidos por todos os atores envolvidos nesse processo. E eu gostaria de lhe dizer o seguinte: esses objetivos que nós listamos, os 27 objetivos, eles estão com suas estratégias detalhadas no livro que nós publicamos em 2010, cujo título é Amazônia Sustentável, que foi publicado pela editora Viena, de Santa Cruz do Rio Pardo, em São Paulo. Então, eu quero lhes dizer, meus amigos, que essa nossa apresentação, ela foi apoiada fundamentalmente no produto desse livro que nós publicamos em 2010, cujo título é Amazônia Sustentável. Eu vou até pegar aqui, mostrar esse livro, que eu, infelizmente, eu não separei, mas eu vou pegar só para mostrar a capa desse livro, para que todos tomem conhecimento. A capa do livro é essa aqui, Amazônia Sustentável. De nossa autoria, foi publicado, como já lhes disse, em 2010, aliás, em 2011, falei em 2010, mas foi 2011. E neste livro, nós apresentamos no seu conteúdo, no seu conteúdo o seguinte: no capítulo 1, características do território, da economia, da infraestrutura econômica e da sociedade na Amazônia. No capítulo 2, os processos de ocupação da Amazônia no Brasil ao longo da história.
No capítulo 3, os impactos ambientais na Amazônia, com desmatamentos, queimadas, garimpo, exploração mineral, expansão da agropecuária, implantação de rodovias, plantação de hidrelétricas, impactos ambientais, resultantes da reformulação do Código Florestal. Eu quero dizer o seguinte, esses dados sobre o que eu apresentei, com aqueles mapas que eu lhes apresentei, eles foram atualizados. O que eu lhes mostrei não são aqueles que estão contidos nesse livro. São mapas que eu obtive e que lhes apresentei ao longo de nossa apresentação. No capítulo 4, nós abordamos Amazônia e aquecimento global. No capítulo 5, nós apresentamos objetivos, políticas e estratégias para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. No capítulo 6, nós apresentamos a estrutura organizacional em rede necessária para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Então, nós mostramos aqui, analisamos a problemática amazônica, mostramos o que e como fazer para enfrentá-lo e mostramos qual estrutura que deveria ser implantada para fazer frente ao problema. Então, nós estamos aqui propondo o mesmo que nós fizemos em 2011. Quer dizer, o que mostra que os problemas, claro que os problemas da Amazônia se agravaram de lá para cá. De modo que o que está contido nesse livro, muito do que está aqui contido nesse livro, apresenta uma situação grave, mas que, se nós levarmos em conta os dados atuais, houve um agravamento em relação a isso, mas de modo que, por exemplo, esse livro continua atual do ponto de vista da proposição. Claro que os dados que nós levantamos não estão atualizados, mas as soluções permanecem, porque os problemas não continuaram. Os problemas que nós identificamos em 2011 se mantêm em 2022. Portanto, meus amigos, é isso que eu tinha a dizer. Espero que tenha sido claro em nossa apresentação e espero também que essa nossa colaboração, que também nós publicamos em artigo, ou melhor, nós devemos publicar em artigo através de vários sites, como academia.edu, SlideShare, Facebook, LinkedIn e WordPress. Quem tiver acesso a esses sites poderão obter todos esses em detalhes, tudo aquilo que foi objeto da nossa apresentação. Espero que tenha sido claro a nossa apresentação e espero contar com todos vocês na luta em defesa da Amazônia, porque ela é importante não apenas para o Brasil, mas para todo mundo, diante da relevância que tem a Amazônia como sumidor de carbono. Sobre a questão do carbono, é importante observar que a quantidade de emissão de carbono que é emitida, parte dele é absorvida pelos oceanos, mas também pelas florestas. E a Amazônia exerce um papel fundamental nesse sentido. Portanto, a preservação da Amazônia, ela tem uma contribuição extremamente relevante no sentido de evitar a catástrofe que se anuncia com a mudança climática. Se nada for feito, pelo menos até meados do século XXI. Então precisamos trabalhar no sentido de que a Amazônia cumpra esse papel. E que a Amazônia não deixe de cumprir esse papel, de ser sumidor de carbono. Meu abraço fraternal para todos.